Em Bruxelas, a semana ficou marcada por mais um passo no divórcio entre a União Europeia e o Reino Unido. Os Estados-membros da União Europeia aprovaram as diretrizes para negociar o período de transição pós-Brexit com o Reino Unido, que terminará a 31 de dezembro de 2020. O Conselho dos Assuntos Gerais da União Europeia esteve reunido em Bruxelas com a presença da Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, e determinou que o Reino Unido, já como país terceiro, não participará nas instituições e na tomada de decisões da UE. De passagem pela capital belga, a Secretária de Estado participou também num jantar organizado pela Rede Portugal Network, que reúne portugueses ligados às instituições europeias. Em entrevista à Lusopress, Ana Paula Zacarias afirmou que a União Europeia está empenhada em manter uma boa relação com o Reino Unido. Como todos os divórcios, este é um divórcio triste. É a solução que temos que dar resposta, foi esta a decisão do povo do Reino Unido. Agora, tudo faremos para que a relação futura seja uma boa relação. Eu acho que todos os Estados-membros estão unidos nessa matéria e estão também unidos na defesa dos seus interesses. É uma pena que o Reino Unido deixe este grupo, mas ao mesmo tempo também temos que defender os nossos interesses. E para Portugal é fundamental a questão dos direitos dos cidadãos, a defesa dos direitos dos cidadãos portugueses que ficam a residir no Reino Unido. Não estamos sozinhos, há outros países da União Europeia que têm também grandes comunidades no Reino Unido e esperamos agora que, uma vez que esse assunto já foi dirimido, se ponha em letra de forma, no acordo final, de forma muito clara quais são estes direitos e que eles sejam preservados. De acordo com as negociações, Londres deverá igualmente ser supervisionada pelas instâncias de controle europeias, incluindo o Tribunal de Justiça da UE. De acordo com a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, a principal preocupação do governo português é assegurar os direitos dos portugueses residentes no Reino Unido, mantendo a sua estabilidade depois do Brexit. Essa foi e é a grande preocupação central para o governo português. Além de termos outras, obviamente, que têm a ver com as nossas empresas, têm a ver com a nossa relação comercial, que têm a ver com a nossa relação política também com o Reino Unido, um aliado de Portugal de há muitos e muitos séculos. Mas os direitos dos cidadãos constituem a nossa preocupação fundamental. Consideramos que a negociação que foi feita assegura os seus direitos e assegura os seus direitos agora e durante o período transitório, que terminará, em princípio, se tudo correr como esperado, em dezembro de 2020. A partir daí, também estão assegurados os direitos, numa perspectiva já distinta, mas estão assegurados os direitos dos portugueses que ficarem como residentes no Reino Unido. O inglês é a língua mais falada na Europa e é também o idioma principal das instituições europeias. Depois do divórcio, várias vozes já questionaram a sua continuidade como uma das línguas oficiais. Com a saída do Reino Unido da UE, a Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais do Parlamento Europeu, Danuta Hübner, lembrou que o Brexit pode ser sinónimo de fim do inglês em Bruxelas. Ana Paula Zacarias também considera o tema importante e afirma que na União já se ouve falar muito no idioma de Camões. É um tema interessante porque passaremos, muitos de nós, a falar inglês à volta de uma mesa em que os nossos colegas britânicos já não estão. E em que países como a Irlanda têm o seu idioma próprio e Malta também, e portanto é um pouco estranho. E eu creio que já se assiste a um certo retorno à língua francesa. Mas, sobretudo, nós portugueses falamos sempre em português nestas reuniões, sempre que há tradução, falamos sempre em português. O mesmo fazem os nossos colegas espanhóis, os nossos colegas italianos, os nossos colegas alemães. Eu acho que nós temos mais interiorizada esta ideia de defender o nosso idioma e, sem dúvida, que a língua portuguesa é uma língua com um enorme peso a nível mundial e, portanto, terá todas as condições para que realmente ela possa ser defendida e possa ser melhorado até o seu estatuto dentro da própria União Europeia. O objetivo do período de transição é evitar uma alteração brusca das regras para os cidadãos e empresas após 30 de março de 2019. Esse será o primeiro dia de Brexit e a primeira vez que a União Europeia irá perder um Estado-membro.